Texto que nós iremos considerar nessa noite. Não daremos hoje sequência à nossa série em Marcos, que o pastor Carlos tem trazido. Nós vamos considerar um texto à parte que foi lido, João capítulo 9. Bom, um capítulo grande. Pedi para fazer a leitura durante a nossa abertura. Nós não vamos reler o capítulo, só destacar alguns versículos enquanto trabalhamos, que fala um pouquinho sobre esse diálogo e esse relato de Jesus com esse homem que foi curado. Nós queremos falar nessa noite sobre cegueira ou visão. Esse é o tema da nossa mensagem. É uma pergunta: cegueira ou visão? A pergunta é: você consegue ver claramente? E olha que eu não estou falando do sentido físico da sua visão, tá bom? Não estou falando se você precisa usar óculos ou não. Não estou falando se você consegue ver nitidamente através do seu sentido físico da visão, mas você consegue enxergar nitidamente quem é o Senhor, seu plano, sua obra em sua vida? É sobre isso que esse texto vai nos ensinar. É claro que existe uma cura de um cego ali, mas você vê que no final do texto, Jesus Cristo já está aplicando isso às pessoas e ensinando sobre verdadeira visão, que vai além da visão física. Ele fala que vem, inclusive para juízo, nós vamos chegar nessa parte do texto, e fala que vem para abrir os olhos daqueles que estão cegos, mas para tornar cegos aqueles que vêm. Soa estranha essa afirmação para nós, no final do texto, como Jesus abre os olhos daqueles que estão cegos e fecha os olhos daqueles que vêm, ou tornam cegos aqueles que vêm. Jesus Cristo, ele parte de uma cura física de um cego e vai até o ponto onde ele quer chegar, falando sobre verdadeira visão, que nós poderíamos chamar de visão espiritual ou algo do tipo, mas verdadeira visão. A grande questão que Jesus quer trabalhar nesse texto, sobre João 9, e a cura do cego de nascença, são algumas questões sobre como nós iremos enxergar a vida. Nós queremos trabalhar isso. Então abra sua Bíblia lá em João capítulo 9. Evangelho de João, pode manter sua Bíblia aberta. Em João 9. E nós queremos considerar 3 pontos importantes aqui sobre a nossa visão de mundo, sobre a nossa visão espiritual. Primeiro nós queremos considerar os versículos 1 a 12, é a primeira divisão que nós faremos aqui. E a primeira coisa que é importante nós vermos e enxergarmos é o propósito de Deus. Contemplar o propósito de Deus é fundamental. Você vê que o texto começa narrando o encontro de Jesus com um homem cego de nascença, e quem fala primeiro no texto são os discípulos. Eles trazem uma pergunta: quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os seus pais? Nós temos aqui uma teologia por trás da pergunta dos discípulos. A teologia é que se algo de errado, de mal, uma doença física acontece, é por causa de um pecado específico que alguém cometeu. A mesma teologia que nós vemos, por exemplo, nos amigos de Jó, lá no Antigo Testamento, que confrontam Jó constantemente, porque se ele está passando aquilo que ele está passando, é porque tem algum pecado na vida dele. E antes de você acusar os discípulos de algo aí, essa era a mentalidade comum do judeu. Tá bom? Essa era a mentalidade comum. Nós vamos ver, inclusive, que os fariseus falam a mesma coisa durante o texto. Quando eles falam lá na frente: você é nascido todo em pecado, eles estão trazendo a mesma ideia. A mentalidade de que os pais daquele homem haviam pecado e por isso que ele nasceu cego, ou que o próprio homem havia pecado. E talvez você já comece a se perguntar: como o próprio homem pecou se ele nasceu cego? Como ele poderia ter pecado se ele nasceu cego? Alguns poderiam pensar que os discípulos talvez estivessem pensando aqui em reencarnação, mas não é isso que eles criam, pelo menos não era o comum. Mas os judeus tinham a mentalidade de que mesmo dentro do útero, um bebê já poderia pecar. E por isso, como consequência do seu pecado, ele nasceu cego. Então isso não era incomum nos ensinos dos mestres judeus, de que mesmo
o feto já poderia pecar e isso já seria uma consequência do próprio pecado do feto. Então, uma mentalidade que era comum na época e que os discípulos chegam com isso. Quem pecou? Quem cometeu algo contra o Senhor? Se ele é cego, se ele tem algum tipo de aflição, é porque houve algum tipo de pecado, algum tipo de desobediência. E talvez você olhe para essa teologia e pense assim, mas pensar isso é um absurdo. Mas pensar isso é algo como os discípulos de Jesus pensavam isso em algum momento, né, do caminhar deles com Cristo. Será que eles não tinham entendido certas coisas? Como eles poderiam pensar assim? Mas será que nossas inquietações muitas vezes não revelam a presença da mesma teologia dentro de nós? Quando nós perguntamos assim, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Logo eu que estou servindo, obedecendo, logo eu que creio no Senhor, não tem algo de errado com isso? Será que não é o mesmo pensamento que está por trás? Olha, se eu sirvo ao Senhor, se eu obedeço ao Senhor, não poderia acontecer nada de errado. Eu não poderia ter problemas. Eu não poderia ter dificuldades. É a mesma teologia que está por trás da visão dos discípulos. Olha, se ele não tivesse pecado, ele não seria cego. Ele não teria problema. Ele não teria essa doença, que inclusive o tornaria impuro e excluído da sociedade, como nós vamos ver. Então ele não pode... Tá chiando, né? Será que se eu trocar o microfone resolve? Resolve, Melk? Então eu vou trocar. Som. Bom, vamos lá. Vou ficar com esse aqui mesmo, para não perder tempo tirando. Vai ficar bonito, né? Na gravação lá. Não tem problema. Vamos lá. Então Jesus, ele nega as duas possibilidades. Ele fala, não foi nem os pais, nem o próprio homem. Por que aquele homem era cego? Segundo a resposta de Jesus. Para que as obras de Deus fossem manifestas nele. Versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Agora entenda o que Jesus está afirmando aqui. Porque o texto é bonita essa afirmação de Jesus, não é? Nós olhamos de uma forma bela o que Jesus está dizendo aqui. Não foi por causa do pecado dele, nem do pecado dos pais dele, mas para que as obras de Deus se tornassem manifestas. Mas Jesus está falando que esse homem passou por vários anos da sua vida cego, sofrendo por causa de ser cego. Ele era um mendigo, o texto vai dizer, que era a forma do cego sobreviver na época. Ele tinha que mendigar. E tudo isso estava no plano de Deus, até chegar esse momento para que as obras de Deus fossem manifestas nele. Então, da forma que a gente lê o texto, às vezes meio romântica, parece tudo bonito, mas aquele homem sofreu muitos anos da sua vida. O texto diz que ele já tem idade, né, os pais dele falam, isso indica não que ele era um velho, mas que no mínimo, ele tinha 13 anos. Que era quando o judeu respondia diretamente, já os pais não respondiam por ele. A partir dos 13 anos, o menino já podia tomar suas decisões e responder diretamente. Então, no mínimo, ele tinha 13 anos. Eu creio que ele tinha mais, mas no mínimo ele tinha 13 anos, aqui no texto. Então, por 13 anos, pelo menos, da sua vida, esse homem viveu como um cego, como um mendigo, viveu dependendo dos outros, como alguém excluído, impuro da sociedade. E tudo isso, Jesus Cristo mostra que é para que fossem manifestas as obras de Deus nele. Nós não podemos esquecer disso. Isso é fundamental no texto. Deus está utilizando todas as coisas, inclusive as nossas maiores dificuldades, para a sua glória e para o nosso aperfeiçoamento. Nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus que é soberano, e que a maior preocupação dele,
é com a sua glória e com a nossa formação, com o nosso crescimento, o que inclui dificuldades, o que vai incluir lutas em nossa vida. Então, quando Jesus responde assim, ele, ao mesmo tempo que responde à má teologia presente ali, na pergunta dos discípulos, ele mostra um Deus que controla tudo isso, que usa as dificuldades para demonstrar o seu poder. E isso é importante no texto, porque quando nós olhamos textos assim, textos que nós chamamos de milagre nas Escrituras, nós olhamos muito para o milagre, mas esquecemos de olhar o que o milagre está mostrando. Porque na própria palavra de João, e João usa muito esse termo, o milagre é um sinal. São sinais. E esses sinais significam que eles estão mostrando algo para apontar algo maior, que não está no milagre em si. Olhe comigo, e é a única vez que nós vamos sair do texto aqui. Em João capítulo 20, ainda no Evangelho, vai lá no finalzinho, porque o próprio apóstolo João nos mostra o propósito do seu escrito e dos sinais que ele relata. João 20, versículos 30 e 31, os últimos versículos do capítulo 20. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, qual que eram os propósitos dos sinais? Porque João registrou, inclusive, esses sinais? Para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Esse era o propósito do sinal. O sinal não era um fim em si. O sinal tinha um propósito, que era mostrar, segundo Jesus aqui, as obras de Deus na vida desse homem, e mostrando as obras de Deus não só para ele, mas para servir de testemunho, para que as pessoas acreditassem, confiassem, crescem que Jesus é o Filho de Deus enviado para o mundo. Muitas vezes nós nos encantamos com os relatos de milagre, mas esquecemos que o milagre é só um método, não é o fim. Muitas vezes nós temos os milagres, oramos, cantamos, e tem muita música a respeito disso no meio evangélico, sobre que nós precisamos ou queremos um milagre, mas o milagre não é o foco. Jesus está mostrando isso. O milagre é um sinal para mostrar o verdadeiro foco, que é Cristo. Cristo é o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus, e o milagre servia para mostrar o seu poder, para que as pessoas olhassem e vissem: é o Cristo, é o Messias prometido. Então Jesus Cristo mostra isso nesse primeiro momento. Por isso que nós estamos falando que a primeira coisa que nós precisamos ver é contemplar o propósito de Deus, enxergar o propósito de Deus. O propósito de Deus com a vida desse homem ia muito além de curar a sua cegueira física. Ia muito além disso. Jesus fez isso com esse homem, mas o propósito ia muito além disso. Jesus realiza um milagre com um propósito maior, que é testemunhar do seu poder, mostrar que ele é o Senhor. O poder de Deus que o havia enviado estava operando na vida daquele homem. E aí você tem todo um jogo de palavras aí, nesses versículos, né, que esse Jesus Cristo vai lá, faz um emplasto com barro e saliva e cuspe, né? Não muito higiênico na nossa cultura, né? E nem na deles, tá? Porque o cuspe, inclusive, a saliva, era uma das coisas que podia transmitir impureza. Se a pessoa estava impura e ela, de alguma forma, cuspisse no outro, o outro também ficava impuro. Você tem isso lá em Levítico. Mas Jesus faz isso e manda esse homem se lavar no tanque de Siloé. Que significa o que, o tanque? Você tem aí no texto, versículo 6, 7. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Agora, o que Jesus Cristo disse a respeito dele? Que ele era o enviado do Pai. Tem todo um jogo de palavras aqui no texto, mostrando que quem cura verdadeiramente não é o tanque que chama enviado. Não é a saliva que cura em si, como alguns criam que tinha um poder curativo através de superstições e algumas coisas. O que cura é o enviado de Deus. E cura com um propósito.
que vai além da cura física, que é mostrar o seu poder e a sua glória. Então, no primeiro momento aqui, Jesus Cristo está mostrando o propósito de Deus, não só na vida desse homem, mas na vida de todos aqueles que iriam testemunhar do que ele está fazendo. E para alguns esse propósito seria abrir seus olhos, como ele termina fechando, e nós vamos chegar lá. E para outros seria, inclusive, fechar os seus olhos. Nós vamos tentar entender o que Jesus Cristo está falando a respeito disso também. Seguindo o texto, os vizinhos se surpreendem. Você vê isso a partir do versículo 8, quando eles veem esse homem, que antes era um mendigo, estava lá, sobrevivendo disso, porque não tinha, era a forma do cego sobreviver. Eles falam, ué, não era este cego que nós conhecemos desde a infância? Como ele enxerga agora? Aí uns preferem acreditar que é um sósia, né? Alguém parecido. Não, uns falam, é ele, outros falam, não, deve ser alguém parecido com ele. Do que acreditar que algo miraculoso teria acontecido. E aí abre todo um debate, e esse homem responde, não, sou eu mesmo. Mas abre todo um debate e esses homens têm que levar, ou levam, não necessariamente têm que levar, mas levam a questão até os fariseus. E nós vamos entrar na segunda questão aqui que nós queremos trabalhar. A primeira é enxergar o propósito de Deus, como nós vimos. Nada foge do propósito de Deus. O seu propósito é manifestar o seu poder, a sua glória. Vai muito além da cura física. Agora, a segunda coisa que nós precisamos enxergar é enxergar quem é Jesus. E há todo um debate sobre isso nos versículos 13 a 34, que é a maior parte do texto. Quando esses homens levam a questão, os vizinhos levam a questão aos fariseus, que eram os líderes religiosos, aqueles que poderiam dar alguma consideração sobre o que estava acontecendo ali, eles levam essa questão, começa um debate não só sobre a cura, mas principalmente sobre quem teria feito a cura. E como teria, e se teria realmente feito essa cura. Há todo um diálogo a respeito disso agora. O que toma a cena agora, até quase o final do texto, é o diálogo dos fariseus. Primeiramente eles chamam o próprio homem que se dizia curado, depois eles chamam os pais do homem, e todo um questionamento, voltam a falar com o homem depois novamente, todo um questionamento para saber quem fez isso, como fez isso, quando fez isso, se fez isso realmente ou não. Então o texto segue, e aí você vê, a partir do versículo 14, uma ênfase que vai ser um tópico de debate aqui. Versículo 14 diz que era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Essa vai ser a questão que vai gerar toda a polêmica no texto, porque você sabe, nós temos desde o Antigo Testamento o mandamento de guardar o sábado, o dia do Senhor que o judeu cumpria, mas os fariseus criaram uma série de tradições em cima deste versículo. E das diversas tradições que os fariseus criaram, eu separei 3 aqui que estavam relacionadas ao contexto. A primeira é que a cura era proibida no sábado, a não ser em caso de vida ou morte. Então olhe que é uma interpretação, não é o que está escrito nas escrituras, é uma tradição dos fariseus a respeito do que significava guardar o sábado. Então não podia curar ninguém no sábado, a não ser que a vida da pessoa dependesse daquilo. Segundo, amassar barro era considerado um trabalho proibido. Jesus fez isso ao cuspir na terra e formar para colocar no olho do cego. E terceiro, alguns afirmavam também que ungir os olhos também era um trabalho proibido no sábado. Por isso que a polêmica do sábado surge aqui. Jesus fez tudo isso no sábado. E para os fariseus, isso era trabalho. Esse trabalho era pecado. Então você vê a polêmica que está por trás do texto. Os fariseus criaram tradições em cima de um mandamento das Escrituras, definindo, segundo eles, o que podia e o que não podia, e Jesus não estava se enquadrando nas tradições dos fariseus. Ele não se enquadrava naquilo que eles achavam que era correto.
Por isso que todo o debate, todo o diálogo se dá em cima disso. O versículo 15 diz: então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. E aí você vê um debate, uma divisão, inclusive, dentre os fariseus. Alguns falavam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Aí é a questão que a gente falou. Ele não guarda o sábado, está fazendo coisas que não deveria fazer no sábado, então ele não é de Deus. Outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Novamente a expressão utilizada aqui. Como ele pode fazer tudo isso? E aí eles começam esse diálogo para investigar, né, para chegar até, vamos entender o que está acontecendo. Aí perguntam ao cego: o que você diz a respeito dele? A primeira resposta do cego é que ele era um profeta. Algo interessante que a gente vai ver mais para frente no texto: o cego, o ex-cego, né, que agora estava curado, ele ainda não tinha visto Jesus. Tá bom? Jesus fez o emplasto, ele foi se lavar no tanque Siloé, voltou enxergando, mas Jesus já não estava mais em cena. Ele ainda nem conseguiu ver Jesus pessoalmente ainda. Ele ainda não tem uma compreensão total de quem é Jesus. Isso vai ser no final do texto, quando Jesus volta a falar com ele. Lá nos últimos versículos. Ele ainda não viu Jesus pessoalmente. A primeira resposta dele é um profeta. Esse homem é um profeta. O que ele fez, ele é um profeta. É a primeira resposta do ex-cego de nascença. E aí os judeus têm toda essa interrogação, esse questionamento com ele. E os judeus começam a questionar, os fariseus, judeus, são termos que João vai usando como sinônimos aqui, se esse homem era realmente cego de nascença. Assim como os vizinhos preferem achar que era um sósia, alguém parecido, os fariseus preferem achar que ele está inventando uma história. Já partindo da descrença. Já partindo da incredulidade e achando que aquele homem estava dando um falso testemunho. Agora, é importante a visão que esse homem tem a respeito de Jesus. Lembra que a gente falou dos sinais? Os sinais serviam para mostrar algo maior. E parece que esse homem, mesmo sem tanta compreensão, mesmo sem o entendimento de que os fariseus tinham, o conhecimento que eles tinham da lei, ele começa, ainda não plenamente, a enxergar que Jesus é alguém diferente. Ele fala: é um profeta. Jesus não é um mero solucionador de problemas, como muitos querem crer hoje em dia. Estou com um problema, então eu vou para Jesus, porque Jesus resolve os meus problemas. Jesus não é um mero alguém que eu possa entregar minhas aflições a Ele, meus problemas emocionais, que Ele vai trabalhar e curar tudo isso. Ele vai resolver minha vida financeira, Ele vai resolver meus problemas de saúde, Ele vai resolver meus problemas no casamento, Ele vai resolver meus problemas com os meus filhos. Jesus não é um mero solucionador de problemas. Primeiro ele é identificado como um profeta. Depois, no final, o homem vai entender que ele é o Messias, o Filho do Homem, na expressão que é utilizada lá no final, destacando tanto a humanidade de Jesus quanto o Messias que estava prometido, um título messiânico ali. Então Jesus, ele era o Filho de Deus, enviado para manifestar as obras de Deus. E esse homem começa a entender isso, enquanto os fariseus negam isso a todo ponto. Eles estão num dilema. Eles estão achando que esse homem está inventando uma história. E aí o que eles fazem? Chamam os pais. E aqui nós estamos chegando no ápice da história, né, no ponto alto da história, porque eles chamam os pais. Versículo 19 diz assim: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Agora imagine, tente exercer aqui a imaginação. Imagine que você é o pai do cego. É estranho ler o relato dos pais do cego aqui, para você? Em nenhum momento eles demonstram nenhum tipo de alegria porque o filho foi curado. Parece que eles estão querendo se livrar da bucha, do problema. Olha, a resposta que eles dão. Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego.
mas não sabemos como vê, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntar a ele, tem idade, ele vai falar. Ou seja, não me comprometa, pergunta para ele. E o versículo explica o porquê eles faziam isso. Porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque todo aquele que confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso. Versículo seguinte, versículo 22 diz: E isto disseram a seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então os pais preferem manter o status, e não só o status, porque ser expulso da sinagoga era algo sério, tá? Era você ser, de alguma forma, excluído da sociedade e da sociedade religiosa ali. Então os pais falam, olha, pergunta para ele. Ele já tem idade suficiente para responder. Ele já não é mais uma criança. Ele sabe, nós não sabemos. Vejam com ele. E aqui entra um ponto de contraste no texto. Um ponto de contraste muito forte. Porque o cego, o ex-cego, agora curado, ele se identifica com Jesus. E começa a se identificar cada vez mais com Jesus. Ele começa a assumir um lado no discurso. Enquanto os pais preferem se omitir. Preferem deixar para ele. Eles não querem assumir uma lealdade a Cristo porque eles temem as consequências que virão sobre ele. E meu irmão, isso não é diferente na nossa época. Assumir lealdade a Cristo implica em custo. Implica em deixar outras lealdades. Implica em consequência muitas vezes. Implica que você vai sofrer talvez alguma represália por causa disso. Era isso que os pais deles temiam. Os pais daquele homem temiam. Por isso que eles não se associam. Por isso que eles tinham medo. Por isso que eles deixam o próprio filho responder, mas não querem tomar posicionamento. Não querem se identificar. Não querem mostrar de que lado eles estão. Enquanto o cego começa a assumir isso. O ex-cego começa a assumir isso cada vez mais. Então na nossa vida não é diferente. Entender quem é Jesus implica em posicionamento. Implica que eu tenho que me posicionar. Que eu tenho que falar não para certas coisas e sofrer as consequências disso. Que eu tenho que dizer sim para o Senhor. E também ter as consequências e os benefícios disso. Mas implica em posicionamento. E talvez aí esteja a falha, ou uma das falhas do mundo cristão atual. Nós achamos que podemos andar dos dois lados ao mesmo tempo. Achamos que é possível assumir uma fé em Cristo sem se posicionar da forma como deveria. E isso é impossível. É impossível você seguir a Cristo sem se posicionar. É impossível você entender, ver, compreender quem é Jesus e continuar tentando andar dos dois lados. Os pais não se posicionaram. Ou melhor, se posicionaram. Ao deixar de se posicionar. Falaram que não queriam deixar os privilégios da sinagoga. Falaram que não queriam deixar os benefícios. Não estavam dispostos a assumir uma vida e um parecer ao lado do filho e necessariamente ao lado de Cristo, porque eles tinham medo dos judeus. A grande pergunta é do que nós temos medo? O que nos impede de nos posicionar muitas vezes? Porque o que estava impedindo os pais desse homem era o medo. O medo de perder influência, o medo de perder financeiramente, o medo de perder status na sociedade, o medo de perder, ou talvez acarretar sobre si perseguição. Eles tinham medo. E todos nós temos medos e temores. A grande questão é o quanto a lealdade a Cristo e o posicionamento ao lado de Cristo se torna superior aos nossos medos e temores. O quanto o amor por Cristo e o posicionamento ao lado dele se torna algo superior. Porque foi isso que o cego teve que decidir.
Foi isso que o cego teve que fazer, ele teve que se posicionar. Agora, curado, não mais cego, mas agora ele tem que tomar uma decisão que talvez fosse a decisão mais difícil da sua vida. E sabendo de tudo que isso implicaria. Então o texto continua. Quando volta o diálogo a partir do versículo 24, com o próprio homem que foi curado. Os fariseus falaram com os pais falaram, vai falar com ele. Então os fariseus voltam a falar com ele. E falam, dá glória a Deus. E aqui não a expressão é para falar, diga a verdade. Não minta. Nós sabemos que esse homem é pecador. Agora os fariseus já têm uma definição. O que antes era um dilema, entre alguns deles, agora ele já tem uma definição. Esse homem é um pecador. Aí o homem responde, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aí é um primeiro debate que vai ficando mais acirrado. Olha como o texto continua. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse, não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Uma resposta meio mal criada aqui, né? Do homem que foi curado. Mas entenda o contexto, inclusive, do que ele está falando. Até porque os homens estavam desconfiando do testemunho dele. Já perguntaram para ele. Não ficaram satisfeitos com a resposta dele? Primeiro falaram com os vizinhos. Os vizinhos falaram, ele foi curado. Aí perguntaram para ele. Ele falou, sou eu, fui curado. Perguntaram para os pais. O pai falou, ele responde. Perguntaram para ele de novo. Ele falou, já disse. O que mais vocês querem que eu fale? Vocês também querem ser discípulos? E aí o discurso, o diálogo vai de mal a pior. Um injuriaram, e aqui envolve xingamento, gritaria. Eles disseram, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. E aqui há todo o debate. Moisés era o que tinha transmitido a lei. Eles acreditavam que Jesus estava descumprindo a lei com relação ao sábado. Nós somos discípulos de Moisés. Você é discípulo desse aí que a gente nem sabe de onde é. É a expressão usada no versículo 29. Aí o homem responde, é de estranhar que vocês não sabem, porque ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. É o testemunho do cego aqui. Agora, entendendo, compreendendo, aumentando a sua visão de quem é Jesus. E do que Jesus tinha feito na vida dele. E aí, os fariseus dão a resposta final, retrucando, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. É interessante que a resposta dos fariseus, né, além de expulsá-lo, um termo de violência aqui, tá? Um expulsar por força, os fariseus admitem aquilo que eles estavam suspeitando. Quando eles falam, você nasceu todo em pecado, está falando, você nasceu cego. Ué, mas eles estavam duvidando que ele tinha nascido cego. No meio do debate, eles mesmos se contradizem. Eles estavam duvidando toda a polêmica. Não, esse homem nasceu cego mesmo? Pergunta para o pai, pergunta para o vizinho, é ele mesmo? Pergunta para ele, você nasceu cego mesmo? Ele fala, no debate final, depois que o cego fala tudo, você nasceu todo em pecado. Ou seja, você nasceu cego por causa do seu pecado. Era a teologia que estava por trás. Mesma pergunta que os discípulos fizeram no começo. E quer nos ensinar? Você teria condições de nos ensinar? E é sobre isso que Jesus vai responder nos versículos finais. Dos cegos enxergarem e daqueles que enxergam se tornarem cegos. É sobre isso que Jesus vai falar no final. O cego tinha condição de ensinar aqueles homens. Mas eles não acreditavam. Eles se achavam aqueles que deveriam ensinar. E por isso eles expulsam aquele homem. E aí nós chegamos à parte final do texto, que vai nos falar, nosso terceiro elemento. O primeiro é enxergar o propósito de Deus. O segundo é enxergar a pessoa, quem é Jesus. E o terceiro é obter a verdadeira visão, que vai além da visão física.
A verdadeira visão que Jesus está ensinando nesse texto. Versículos 35 a 41. Depois que o tinham expulsado, Jesus novamente vai até esse homem. É interessante no texto, não dá para nós olharmos todos os detalhes porque o texto é longo, mas que as duas vezes Jesus toma a iniciativa. Tanto para a cura, quanto depois para ir até o homem. É Jesus que vai até o homem nas duas vezes. Jesus que vai até o homem, tanto para curá-lo, quanto para falar com ele e despertar uma fé ainda mais profunda, mais madura em sua pessoa. E ele pergunta: crês tu no Filho do Homem? E agora nós temos a primeira vez que o cego, ou o cego que foi curado, vê Jesus mesmo. Primeira vez que ele se encontra com Jesus com visão agora. E ele fala: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Um diálogo simples, aparentemente bem simples, mas que mostra a fé que esse homem teve por causa da busca que Jesus foi até esse homem. Jesus se apresenta quem ele verdadeiramente é. Não é só um profeta. É o Filho do Homem. É o Messias prometido. E ao se identificar assim, aquele homem que foi curado prontamente fala: eu creio. E adora. E se prostra diante do Senhor. Responde com fé e adoração. Esse homem ele já tinha se posicionado anteriormente, pelo que ele tinha recebido, pelo que Cristo tinha feito em sua vida, mas agora ele entende, vê Jesus pessoalmente e adora por entender quem ele verdadeiramente é. O Filho do Homem, o Messias, o Cristo prometido. Esse homem ele já tinha se posicionado em algum momento, mas agora ele entende realmente quem é Jesus. Ele entende realmente porque agora os seus olhos foram verdadeiramente abertos. E é o que Jesus fala no final do texto, versículo 39 em diante: eu vim a este mundo a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele está citando as escrituras aqui, isso aqui está em Isaías. É uma citação da profecia de Isaías. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntavam-lhe: acaso também nós somos cegos? E Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Entenda o que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando que esses fariseus tinham visão. Não está falando que eles entendiam plenamente. O que Jesus está criticando é justamente a posição deles e a postura deles. Eles agiam como pessoas que viam. E aí Jesus fala: e aí está inclusive o pecado de vocês. Se vocês fossem cegos, se vocês dissessem que fossem cegos, que têm necessidade, que precisam de que alguém revele algo para vocês, mas não, vocês acham que sabem tudo. Vocês dizem que veem. E aqueles que acham que veem, que não têm necessidade de Deus, que acham que conseguem enxergar por conta própria, esse, quando a luz vem, Jesus Cristo diz que ele é a luz do mundo nesse texto, lá no comecinho, em outros textos do Evangelho de João também, em vez dela clarear, ela cega. Em vez dela dar visão, ela cega. Ela ofusca. Porque a pessoa acha que já vê. Acha que já enxerga. Por outro lado, aquele que entende que precisa de visão, que precisa de um Salvador, que precisa de ajuda, que está necessitado, quando a luz chega, ela clareia. Ela faz enxergar. Ela faz ver. Então Jesus fala: eu vim para que aqueles que reconhecem sua necessidade de visão agora enxerguem. Mas para que aqueles que acreditam ver claramente, sem necessidade de alguém que os faça ver, esses se tornem cegos. Os fariseus se acusam. Você percebeu isso no versículo 40? O pessoal diz: a carapuça serviu, né? Jesus dá um ditado, cita, e aí eles falam: acaso nós somos cegos?
Por acaso está falando da gente? Eles mesmos se acusam. E Jesus demonstra que a situação deles é ainda pior. Pois declaram ver. Mas continuam rebeldes. E por isso o pecado permanece. Meu irmão, Jesus Cristo várias vezes no seu ministério disse o seguinte. Ditados assim. Seja da cegueira, como nós acabamos de ler, seja aqueles que dizem assim, eu não vim buscar justos, mas pecadores. Eu não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Várias vezes ele usa essas expressões nos evangelhos. A grande questão é, nós confiamos na nossa própria capacidade de ver, ou nós conseguimos notar que somos cegos e precisamos desesperadamente de visão que venha do Senhor? Essa é a grande questão. Todo homem precisa obter verdadeira visão, que é concedida do alto, do Senhor. Ele não tem condição de ver por ele mesmo. Ele não tem condição, e quando ele acha que ele tem condição, ele se torna ainda mais cego. Ele se torna ainda mais problemático na sua forma de enxergar a vida, porque ele confia nele próprio. E esse era o grande problema que Jesus está condenando os fariseus aqui. Eles se achavam os intérpretes da lei, os conhecedores de todas as coisas, que não necessitavam de ninguém, que adquiririam sua salvação por meio das suas próprias obras, por meio da forma como enxergavam e cumpriam a lei, mas eles estavam cegos. A grande pergunta é o quanto nós vemos, quanto nós conseguimos enxergar o plano de Deus, o propósito de Deus, quanto nós conseguimos enxergar a pessoa de Cristo, quem é Jesus, o quanto nós conseguimos enxergar verdadeiramente, porque isso só é possível por meio da ação de Deus na nossa vida. Não é possível individualmente, pessoalmente, confiado em si próprio. Só é possível por meio da ação de Deus na nossa vida. Minha oração é que o Senhor nos dê verdadeira visão da sua pessoa, do seu plano, da sua glória. Vamos orar.